Muito bem, vamos lá, a gente está no Daf Dalet Amud Aleph na Mishnah, na quarta linha, fala para a gente a Mishnah. Beit Shammai Omrim Tavlim Nidochim B'Madoch Sheletz Ramelach Bepach Ubeetz Aparot. Alguém que ele precisa moer alguma coisa no Yom Tov, então é parte das milachot de preparação de comida que é permitido, mas porém a gente vai ver que às vezes sim, às vezes não. Beit Shammai fala o seguinte, olha, alguém que quer moer tavlinim, diversos tipos de temperos, ele tem que fazer num moedor de madeira. O moedor normal é feito de pedra. No Yom Tov, você quer moer temperos, tem que usar um de madeira. Não é tão normal igual o de pedra, é um pouco de diferença, mas é uma diferença pequena. Ve'amelach, agora, se quiser moer sal, tem que fazer isso num de barro ou com uma colher de madeira ou algo do tipo, mas não no moedor normal. O Beit Hillel, Omrim Beit Hillel mekelim um pouco, libera um pouco mais. Tavlim nidochim kedarkam b'madoch sheleven. Temperos pode fazer normalmente, igual você faria em qualquer outro dia, pode fazer no próprio Yom Tov, pode moer sem problema. Ve'amelach b'madoch sheletz. O sal tem que fazer em alguma coisa um pouquinho diferente. Tem que ser em um moedor de madeira. Tem que fazer uma pequena diferença quando você vai moer no Yom Tov próprio. Fala, Gmará, dekule ama minha melach baishinui, maitama. Fala, Gmará, olha, a gente pode ver da nossa Mishnah que todo mundo, tanto o Beit Shammai quanto o Beit Hillel, concordam que se a pessoa for moer sal no Yom Tov, ele precisa fazer alguma diferença, certo? Se o sal grosso, por exemplo, você quer fazer o sal grosso um pouco mais fino, você tem que fazer alguma mudança. Alguma diferença, não pode moer ele normalmente. Qual o motivo? Pergunta a Gemara. Ravuna e Rav Hizda discutiram com relação a isso, a gente não sabe quem falou o quê, mas são as duas opiniões. Hadamar, um deles falou o motivo é o seguinte, olha, todas as panelas, tudo que a pessoa for cozinhar, em toda a receita vai sal. Então você devia ter feito isso ontem. Com certeza você vai precisar de sal no Yom Tov. Então deveria ter preparado Erev Yom Tov. Não preparou Erev Yom Tov, pode fazer, mas com algum shinui, com alguma mudança. Agora, tavlin, temperos, você não sabe o que você vai cozinhar amanhã, certo? No Yom Tov. Você não planejou exatamente o que você vai cozinhar. Então, pode ser que você vai precisar, pode ser que não. Então, não necessariamente você tinha que preparar isso, Erev Yom Tov. Por isso, no Yom Tov próprio, pode preparar. De acordo com o Beit Shammai, ainda assim tem que fazer algum tipo de mudança. De acordo com o Beit Hillel, não, pode fazer isso normalmente, porque você não sabia o que você ia cozinhar. Vechadamar, e outra explicação diferencia qual a diferença entre o sal e temperos. Kolatavlinim mefigim tamam, o melach inam mefigat tamam. Todos os temperos diferentes, eles perdem um pouco o gosto se eles forem feitos no dia anterior. Se você moe ele, eu pego a raiz forte, por exemplo. Se você prepara a raiz forte um dia antes, ela vai perdendo a força, vai perdendo o gosto. Então pode fazer no próprio Yom Tov. Sal não perde o gosto, o sal continua salgado, ele não perde o gosto dele, não tem problema fazer isso no Yom Tov. Só uma pequena pausa. Continuando, então, tavlinim não dava para fazer de ontem, porque vai perder o gosto. Sal dava para fazer de ontem, não vai perder o gosto. Então, por isso a diferença, se pode moer normalmente ou se tem que fazer alguma mudança. Mai beinaio, qual a diferença entre os dois motivos? De acordo com os dois motivos, o motivo que eu não sabia o que ia cozinhar ontem, sal precisa sempre de qualquer jeito, então deveria ter feito antes de Yom Tov. Tavlinim, outros temperos pode deixar para Yom Tov, ou se o motivo é que perde o gosto, que sal não perde o gosto, então tem que fazer de Erev Yom Tov, outros temperos não perdem o gosto, pode fazer no próprio Yom Tov. Qual a diferença entre as duas explicações? De acordo com as duas explicações, sal tem que ser feito antes do Yom Tov e temperos pode ser feito no próprio Yom Tov. Qual vai ser a diferença entre elas? Tem duas explicações, dois motivos, tem que ter uma diferença entre os dois. Responde a Gemara, a pessoa sabe o que ele quer cozinhar, alguém que sabe o que ele quer cozinhar no dia seguinte, então os temperos dessa receita específica devem ser feitos Erev Yom Tov, igual ao sal. Então, de acordo com a explicação que depende do que eu vou cozinhar ou que não, sal precisa para toda a panela, mas temperos, algumas sim, algumas não. Então, eu não sabia o que ia fazer, por isso temperos podem ser feitos no próprio Yom Tov. Se eu já planejei antes o que eu vou cozinhar amanhã, então temperos tem que ser feito também. Mas de acordo com a explicação que o tempero perde o gosto e não vai estar tão gostoso, então é melhor fazer ele no próprio Yom Tov. Então aqui também, certo? Essa segunda opinião, a opinião de que o que perde o gosto,
que não fica tão bom, pode ser feito no próprio Yom Tov, é a opinião principal na Halachá, certo? Então, por exemplo, se eu quero fazer schnitzel no Yom Tov, o costume ashkenazí é assim, pelo menos, que se não perde o gosto, algo que não perde o gosto, algo que continua bom, Erev Yom Tov, se for feito Erev Yom Tov, eu tenho que fazer antes de Yom Tov, mas o que não. Então, schnitzel, por exemplo, mesmo ashkenazim concordam que o schnitzel feito na hora, o schnitzel de ontem não é exatamente a mesma coisa, então eu posso fazer no próprio Yom Tov. Inami, outra explicação, outro caso, outra situação em que é diferente as duas opiniões, Morika. Morika é um tipo de tavlina, um tipo de tempero que não perde o gosto com o tempo, então ele vai virar igual ao sal. Se o que define o que eu tenho que fazer é Erev Yom Tov ou não, é o que eu pretendo cozinhar amanhã, então sal é diferente de outros ingredientes, outros temperos, porque eu não sei o que eu pretendo cozinhar. Sal com certeza eu vou usar, então tem que fazer antes de Yom Tov, mas outros temperos não. Agora, se o que define perder o gosto, não perder o gosto, então mori, que é um tipo de tempero que não perde o gosto, não estraga se eu fizer um dia antes, então ele vai ser igual ao sal. A maravilha da Marshmuel, maravilha da Marshmuel, quando nidochim que darkan, vai filo melach. Fala o nome de Shmuel, pode moer qualquer coisa, não faz diferença nenhuma se é tavlinim, se são temperos ou melach, certo? Pode fazer isso normalmente no próprio Yom Tov. Ve'amart melach baishinuyu, pergunta, mas espera aí, a gente falou na Mishnah, que tanto de acordo com Beit Shammai quanto de acordo com Beit Hillel, sal precisa de algum tipo de mudança. De acordo com Beit Hillel, é uma mudança pequena, é mudar de um moedor de pedra para um de madeira, mas de qualquer jeito alguma mudança precisa. Como o Rav fala em nome de Shmuel, que também sal não precisa de mudança nenhuma, responde a Gemara, o Deamar, que é Aitana, ele segue uma opinião que aparece na Braita, certo? O Rav e Shmuel são amoraim, eles são na época da Gemara, eles não podem discutir com a Mishnah, mas se Shmuel tem uma Braita, que a Braita foi escrita na época da Mishnah, que apoia, que discute com a nossa Mishnah, ele pode seguir a opinião da Braita. O que está escrito na Braita? Detania, Amar Rabi Meir, fala Rabi Meir, Lo nichilko beit Shammai beit Hillel nidochim shenidochim kedarkan, umelach imaem. De acordo com Rabi Meir, Beit Shammai e Beit Hillel não discutiram com relação a moer temperos junto com sal. Moer temperos posso moer normalmente no Yom Tov. E se eu quiser moer o sal, posso colocar o sal junto com o tempero de uma vez só. Tanto Beit Shammai quanto Beit Hillel concordam que é permitido, está liberado. A discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é se eu posso moer o sal por si só ou não. Shebeit Shammai omrim melach bepach. Uba etza parur letzli avalokderá, que Beit Shammai dizem, de acordo com o Rabi Meir, de acordo com Beit Shammai dizem que se eu quiser moer sal por si só, eu tenho que fazer um shinui, eu tenho que fazer uma mudança, tenho que fazer isso com um moedor de barro ou com um pedaço, uma colher de pau, algo do tipo, e uma quantidade pequena que se usa para grelhar alguma coisa, mas não uma quantidade grande que se usa para cozinhar. O Beit Hillel o Beit Hillel fala, não, está liberado completamente, pode moer sal sem problema nenhum, com qualquer coisa. Agora, uma pergunta, Bechol davar sakadata, será que realmente com qualquer coisa? Será que eu posso moer o sal com alguma coisa que é mukse? Elaima lechol davar. Então não, Beit Hillel vem dizer, olha, lechol davar, pode moer sal na quantidade que você quiser, não tem diferença se é uma quantidade pequena para grelhar ou quantidade grande para cozinhar, Beit Shammai liberam completamente. E do mesmo jeito que eles liberam a quantidade, eles liberam o tipo, a forma de moer. Então a gente vê, de acordo com essa braita, Rabi Meir diz que Beit Shammai, Beit Hillel sustentam que moer sal é permitido de qualquer maneira. Quantidade que você quiser, com o kli que você quiser, se não for mukse, obviamente. Então a gente encontra aqui realmente uma opinião que libera moer sal. E quando o Rav Yuda falou em nome de Shmuel, que Alahá, que também sal pode moer sozinho, mesmo que isso não apareça na nossa Mishnah, existe uma opinião assim na Braita, e ele fala que Alahá é dessa forma. Amarlei Ravach Abardela Brei, falou Ravach Abardela para o filho dele, que daich atzli atzlui vedor. Quando você for moer alguma coisa, falou para ele, quando você for moer sal, faz uma mudança, faz um shinui, certo? Qual shinui? Coloca o moedor de lado, não moe ele normalmente, vira ele um pouquinho, uma pequena mudança já é suficiente para liberar. Rav Sheshet chama Kalbuchna. Rav Sheshet, certa vez, ele ouviu que estavam moendo sal, ele estava andando na rua, ele ouviu o barulho de um moedor de sal. Amar, I love me gavei de beiteio. Falou Rav Sheshet, com certeza isso não está acontecendo na minha casa. Tenho certeza que não é na minha casa, que na minha casa eu proibi moer sal normalmente. Mesmo com de even, mesmo com de madeira, certo? Igual o Shmuel falou, que pode moer sal normalmente sem problema nenhum. Ainda assim, uma mudança mínima precisa, como Ravach Abardela falou para o filho, virar o moedor, não colocar ele normal, colocar ele um pouco de lado. Rav Sheshet, quando ele viu que estava moendo sal, ele falou, certeza não é na minha casa. Pergunta Gemara, vedim atzlui atzlei.
Talvez estava um pouco virado, talvez é um moedor de pedra normal, só que um pouquinho virado, como ele tem certeza que na casa dele, deixava e dava tzalil kalei, que ele ouviu que o som estava muito tzalul, estava muito límpido, então com certeza estavam moendo isso normalmente no moedor de madeira, de pedra, sem chiu nenhum, sem nenhuma mudança. Então falou, com certeza isso não é na minha casa. Veldilma tavlina, vou perguntar, talvez não era sal, talvez era algum tipo de tempero. Responde a Gemara, Tavlin nevucha imenaver kalaio. Tavlin, ele tem um som diferente. O som que ele ouviu era o som de sal sendo moído da forma normal, da forma comum. Então ele falou, com certeza isso não é na minha casa, que na minha casa pelo menos um shinui pequeno, uma mudança pequena precisa ser feito. Fala a Gemara, traz uma braita. Tanura banan, foi dito na braita o seguinte, Einosim tisni, não se pode fazer tisni no Shabbat. Tisni é quando eles pegam um grão de trigo ou do que seja e moem para dividir ele em 4 pedacinhos, certo? É muito trabalho, é muito esforço, não pode fazer isso no próprio Yom Tov. É um esforço desnecessário, digamos assim. Vem kotim b'machteshet e não pode moer no moedor. A priori esse tisni, isso que cortavam, dividiam em 4, o grão, era no moedor. Então parece que a Braita está falando a mesma coisa 2 vezes. Não se faz tisni e não se moe no moedor. A priori, o modo de fazer o tisni é moendo no moedor. Então, por exemplo, tartem, duas vezes você falou a mesma coisa, certo? Os dois é a mesma coisa, que não se moe. O que você quis dizer? O que a Braita quer dizer é o seguinte, matamei no sim tisnei, qual o motivo que não se faz tisnei lefishen kotim b'machteshet, ou seja, não são 2 coisas, é uma coisa só, sendo que a primeira é o din, é o fato, e a segunda é a explicação, por que não se faz tisnei, que é cortar o grão em 4 pedacinhos, quer dizer, amassar ele, moer ele, até ele ficar em 4 pedacinhos, porque não se moe na machteshet. Velama in kotim b'machteshet, e por que não se veleima in kotim b'machteshet? Pergunta Gamara. Então, se o ponto é que não se moe no moedor, então em vez de falar, olha, não se faz tisni no Yom Tov, não se corta em pedacinhos pequenos o grão, porque não se moe no moedor, escreve só no moe no moedor. Eu já saberia, não precisa trazer o exemplo, não precisa trazer esse fato do tisni. Escreve simplesmente na Braita, não se moe no moedor. Eu saberia, eu concluí baseado nisso que não se faz tisni. Fala Gamara, aí tá em kotim b'machteshet. Fala Gamara, olha, se tivesse escrito em kotim b'machteshet, que não se moe no moedor, se a Braita dissesse somente isso, eu pensaria o quê? Avamina, o que eu iria pensar? Como eu interpretar essa Braita? Hanemile b'machteshet gdolá, b'machteshet ktaná, imashapir damei. Eu interpretar a Braita dizendo que isso que não pode moer na Braita é usar um moedor grande, uma grande quantidade, mas se eu fizer um pouquinho, talvez não tenha problema nenhum. Kamash melan, vem a Braita e diz, enosim tisni, quer dizer, não se pode fazer isso mesmo em quantidade pequena. Então, se tivesse somente a frase não se moe no moedor, eu diria que está acertando um moedor grande, uma quantidade grande, isso eu não posso no Yom Tov. Então a Braita usou justamente essa linguagem que não se faz tisni, que é esse pequenininho, mesmo em quantidade pequena, para dizer que a proibição é mesmo em quantidades pequenas. Pergunta a Gemara, pergunta a Gemara, mas espera aí, tem uma Braita que diz que não se moe num moedor grande, que é uma quantidade grande, mas se moe num moedor pequeno, sem problema nenhum. Então a gente vê que um moedor pequeno, que é uma quantidade pequena, não tem problema. Amarabai, kitanya nami matnitin b'machteshet gdolá. Fala, vai, olha, então realmente tem razão. Agora que a gente viu na Braita que a proibição de moer no Yom Tov é num moedor grande, mas num moedor pequeno, usar um moedor, mesmo que ele foi feito para isso, ele moe muito bem, é permitido de acordo com a Braita quando é uma quantidade pequena, então a Braita de cima a gente vai explicar dessa forma também. Einosim tisni, vem kotim b'machteshet, acertando somente uma machteshet pequena, ou seja, einosim tisni eu não posso cortar ele em pedacinhos pequenos mesmo numa grande, porque é muito esforço. Agora, se eu não quiser fazer isso, se eu quiser só moer um pouquinho, eu posso, mas não numa grande, mas numa pequena, eu vou poder. Assim a Abai vai explicar a Braita. Kitana matnit machteshet gdolá, Tânia, também foi numa grande. Rava amar lokash. Rava dá outra explicação. Rava fala que não. Temos aqui realmente uma contradição entre 2 braitas. Uma braita diz que não pode moer nem no moedor grande, nem no moedor pequeno. E uma braita diz no moedor grande não pode, mas no moedor pequeno, uma pequena quantidade, pode. Qual a diferença? Alan ve'aleu. A diferença é se em Eretz Israel ou em Bavel. Em Eretz Israel, eles não tinham empregados em casa, eles não tinham escravos em casa. Em Bavel, desculpa. Em Bavel, eles não tinham escravos em casa.
Então não tem problema nenhum fazer na pequena, porque quem vai fazer é o dono da casa, é a dona da casa, eles não vão fazer nada errado, eles vão fazer só na pequena e não na grande. Mas em Eretz Israel, que eles costumavam ter escravos em casa, então o escravo, às vezes, para economizar tempo, economizar trabalho, ele vai fazer na grande e falar que ele fez na pequena. Então, então a Braita que proíbe tanto na grande quanto na pequena é em Eretz Israel. Porque se você liberar a pequena, os escravos vão fazer na grande e falar que eles fizeram na pequena. E a Braita que permite fazer, permite na pequena e proíbe na grande, é uma braita que é em Bavel, que se fizer na pequena, já que a dona de casa fazenda vai fazer na pequena como se deve, e não vai vir a fazer na grande também. Pergunta a Gemara, ve'amar leora papai, Alan Veleu, desculpa. Conta a Gemara, Rav Papi Klebei Mar Shmuel, certa vez Rav Papi estava visitando Shmuel, Atelei Aidaça, trouxeram para ele no Yom Tov comer uma daisa, um tipo de mingau, certo? É algo que foi moído bem pequenininho. Velochal, ele não comeu, ele entendeu que aquilo foi feito do jeito proibido e não quis comer. Vedilma a pergunta Gemara, talvez fizeram uma pequena. De acordo com Rava, em Bavel, onde Shmuel morava, pode usar um moedor pequeno. Então, por que Rav Papi não quis comer? Talvez fizeram no moedor pequeno. Responde a Gemara, falou Gemara que Rav Papi viu que estava moído tão bem que com certeza não fizeram no moedor pequenininho, fizeram no moedor grande como se deve, que faz melhor. Vedilma metmol avdua, pergunta a Gemara, tá bom, pode ser que fizeram no grande, mas talvez foi de ontem, talvez não foi de hoje. Dechazei dava kalif tzarei. Fala Gemara que ele viu que estava com uma cor de que era de hoje, não era de ontem. Então ele entendeu que aquilo foi feito num moedor grande de forma proibida, por isso ele não quis comer. Que embora em Bavel seja permitido moer, só num moedor pequeno, que não é tão bem feito, é menos esforço, mas no grande não pode, então ele não quis comer. Daí vai ter uma outra explicação, realmente foi feito da forma permitida, realmente aparentemente foi feito num moedor pequeno, mas na casa de Shmuel, Shmuel que era o rabino da região, ele tinha escravos em casa, e os escravos nem sempre cumpriam as coisas como se devem, então já que ele estava na casa de Shmuel, mesmo que foi feita numa pequena, seria proibido, porque onde tem escravos que vão desprezar a mitzvah e vão fazer na grande e falar que fizeram na pequena, é proibido tanto grande quanto pequena, por isso Rav Papi não quis comer lá. Então, embora Rava realmente falou que quando o dono de casa faz, não tem problema fazer na pequena, porque ele não vai vir a fazer na grande, que é mais esforço e é mais quantidade, que aí é proibido, ele vai fazer na pequena como se deve. Na casa de Shmuel tinham escravos que nem sempre respeitavam, então ele sabia que na casa de Shmuel precisava tomar mais cuidado com isso, que pode ser que os escravos fizeram na grande e vem falar que eles fizeram na pequena, por isso ele não quis comer. Em breve continuamos. Estamos quase acabando o primeiro pérec.